Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e hoje estaremos aqui meditando no livro do profeta Sofonias. É um dia apenas de meditação, pois são 3 capítulos. Queridos, Sofonias está dentre os profetas menores. O significado do seu nome seria o Senhor o escondeu ou o Senhor esconde-se. Ele profetizou entre os anos de 663 a 612 a.C. Ele foi contemporâneo do rei Josias. O rei Josias era filho de Amon, que era filho de Manassés, que era filho de Ezequias. Então, quando nós olhamos para o momento que ele profetizou, estava ali o rei Josias. O rei Josias, só para recapitular, era um rei que ele assumiu bem novo, uma criança quando ele assumiu o trono. O seu pai, Amon, o seu avô, Manassés foi um dos piores reis, se não for o pior, um dos piores reis de Israel. Depois Amon não foi tão ruim quanto o seu pai, mas foi um rei horrível. E agora nasce Josias e, ainda criança, assume o trono. E quando ele vai crescendo, vai conhecendo a palavra do Senhor, ele promove algumas mudanças e por volta do ano 621 ele faz uma reforma, porque o templo estava fechado, estava desativado. Então, quando ele coloca ali para fazer uma limpeza, e os próprios sacerdotes acharam ali dentro, com muita surpresa, rolos ali das leis. E quando eles começaram a ler para o rei Josias ficou ali desesperado, porque a nação estava totalmente perdida. Então ele começa a fazer reformas. Então não se dá certeza se as palavras de Sofonias foi antes dessa reforma ou foi após essa reforma, porque quando ele vem trazer a palavra, ele traz a um povo que era idólatra. Então ele descreve no capítulo 1 o quanto o povo de Israel estava numa idolatria terrível. Eles adoravam, até cita que eles subiam à noite nos telhados para adorar os astros, as estrelas, e adoravam tudo quanto é tipo de Deus. Uns adoravam o Eterno, porém adoravam outros deuses. Na versão A Mensagem parafraseada diz assim que eles adoravam o Eterno, mas por segurança eles escolhiam mais alguns deuses para estar adorando ali, para garantir. Então estava um povo totalmente deslocado do que era a vontade do Senhor para Israel. Então, quando o profeta Sofonias vem trazer ali duramente a palavra que o Senhor colocou em seus lábios, você percebe no capítulo 1, ele detalha cada situação, ele cita o dia do Senhor como outros profetas, e é forte a citação e o significado do livro do profeta Sofonias sobre o dia do Senhor. Ele traz que será um dia amargo, um dia terrível, um dia que será de purificação, onde o Senhor vai usar os próprios inimigos ali para que traga o juízo sobre Israel, para trazer a purificação, que seria muito mais além do exílio apenas. Nós vamos ver no capítulo 3. E aí no capítulo 2 ele inicia chamando o povo a voltar-se ao Senhor, e ele, no capítulo 2, ele vai destacando as cidades que tinham, os povos que tinha ali próximo a Israel, e até as ilhas longínquas, que queria dizer assim, o mundo inteiro, todos os habitantes da terra. Ele está trazendo agora que todos passariam pelo dia do Senhor, inclusive Nínive, que teve na história de Jonas, e eles ali se arrependeram, e o juízo do Senhor não veio sobre eles. Agora, se passando cerca aí próximo a 100 anos, nós vamos ver que ela será totalmente destruída, porque aquela pregação de Jonas atingiu aquela geração, e na outra geração eles voltaram a se perverter. Então ali, Sofonias, a gente pode resumir o livro, a profecia que ele trouxe, como se fosse um resumo de todo o Velho Testamento, englobando o Novo Testamento também. Embora são 3 capítulos, mas ela abrange tudo que o Senhor estava fazendo naquele momento a Israel, ao Reino Norte, Reino Sul, a todos os povos da terra, trazendo para o dia do Senhor, o dia do Senhor que seria uma purificação. A punição viria como castigo, porém aquela punição, aquele fogo, ele iria purificar
E do outro lado, depois da punição, depois do fogo, teria um povo purificado, que amaria o Senhor, serviria o Senhor. E no capítulo 3, antes de falar sobre o capítulo 3, eu vou dizer para os irmãos que toda a profecia do Messias no Velho Testamento, ninguém conseguia, antes do Messias vir, antes de Jesus vir, morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu, a profecia do Velho Testamento denotava para nós que teria uma vinda do Messias e faria tudo que estava ali nas profecias. Mas quando ele vem, se entende que ele veio a primeira vez e viria a segunda. Então foi dada assim, entendimento das profecias. E aí Jesus, quando vai no Mateus 24 falar, você percebe que ele fala do futuro que ainda virá. Ele fala ali também da destruição de Jerusalém e faz um misto em suas palavras, ali em sua pregação, que depois a gente precisa ir estudando e entendendo que há tempos diferentes dentro de uma mesma palavra. E, de igual forma, o capítulo 3 aqui de Sofonias, ele fala do pós o dia do Senhor, o resultado após esse dia, o dia de purificação. Só que o que ele está dizendo ali está ligado ao dia do Senhor, sobre a segunda vinda do Senhor, a vinda gloriosa, onde o Senhor vai reinar sobre Israel, e as pessoas virão de longe para adorar ao Senhor Israel. O povo voltará 100% a morar ali nas suas terras, virão dos países que estiverem, os judeus, o povo de Israel voltará. Então você percebe que a profecia dele fala sobre aquele tempo, fala sobre o tempo futuro e fala sobre tudo que o Senhor faria no dia do Senhor. Então é um livro maravilhoso, um livro assim de uma importância muito grande, uma palavra profética assim tremenda que Sofonias trouxe, e que você possa abrir o coração, ouvir essa palavra. Essa palavra diz respeito a eles naquele tempo, mas diz respeito a nós também no tempo que estamos vivendo. Era uma palavra que trazia o povo de volta ao Senhor, um povo que estava distante, com o seu coração longe. Se você perceber, a hora que, se você ainda não leu, está ouvindo o áudio primeiro, ou se você já leu e quiser retornar para conferir, você percebe, se você lê com bastante atenção, que o povo estava, eles não pensavam mais no Senhor, eles tinham a lei, eles tinham ali a palavra. Josias estava trazendo, diferente dos outros reis, do seu pai, do seu avô, ele estava trazendo ali de volta as leis do Senhor, as diretrizes, trouxe as festas novamente, mas o povo já estava distante, o coração estava diante do Senhor. O que eles estavam fazendo, a maioria das pessoas ali era no automático, não havia mais fé. A palavra mais correta, eles não faziam mais com fé, fazia porque era uma prática, faziam porque era um ritual, porque o rei estava instituindo, mas não havia fé no coração, porque eles estavam fazendo para o eterno, que era um momento de adoração, de devoção ao eterno, ao Deus que tirou eles lá do Egito, que levou eles à terra prometida, livrou, abriu o mar vermelho, fez tantas coisas poderosas durante os juízes, agora com todas as histórias dos reis. E agora aquele povo estava ali num momento de tanta apostasia, de tão distante, abandonando aquilo que era o que fazia eles serem um povo especial, porque era o povo do eterno, porque a fé havia sido abandonada. E essa palavra serve para nós hoje também. Nós precisamos, não podemos deixar que a fé venha se esvaziar. Nós precisamos servir ao Senhor, mas não porque aprendemos a servir, porque nos acostumamos, porque temos o hábito de estar à igreja, de estar nos grupos de oração, mas nós precisamos estar ali com fé. Porque se nós não estivermos com fé, aquilo não faz sentido, porque fazemos porque alguém nos ensinou, porque habituamos. Nós precisamos ter uma intimidade, uma vivência com o Senhor, onde a fé pode trazer ali para nós, que não é só apenas mais um culto, mais uma oração, mais uma pregação, mais uma atividade que nós estamos fazendo, mais uma oferta, seja o que você fizer ao Senhor, que isso possa ser com fé, crendo que o Senhor, aquele que nos salvou, que nos amou, que um dia voltará para nos levar para Ele. A palavra do Senhor diz que a vinda do Senhor é para aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Então que você possa servi-lo com fé, porque o final do capítulo 3 ali diz respeito também a mim e a você. Chegará um dia que o próprio Senhor reinará. Ele será um rei justo. E assim como é descrito tanto em Sofonias como em outras partes da Bíblia, haverá um reinado justo do Senhor.
e nós poderemos ali servi-lo de uma maneira como nunca nós podemos imaginar que será servir ao Senhor onde há justiça, onde Ele é o governador ali, aquela promessa que foi colocada a Davi, que teria um descendente. Ele virá e essas palavras serão, como são fiéis e justas, elas se cumprirão. Que Deus abençoe cada um de vocês, tenham um dia abençoado em nome de Jesus e até um próximo livro, se Deus quiser.